Bem-vindos a mais um episódio do Cangu Ciência. Todo episódio eu comento, esse episódio é especial. A entrevistada é uma entrevistada especial. Essa também. Mas essa talvez um pouquinho mais por alguns motivos que ao longo da conversa a gente vai comentando. Sim, em alguns outros episódios eu falei sobre ter um assunto polêmico. Esse talvez tenha um pouco mais também. Então, a nossa entrevistada, ela é nutricionista, ela é pós-graduada em nutrição clínica funcional, estudou já algumas doenças, que a gente vai comentar um pouco também, mas ela acabou ficando mais para nutrição esportiva. Então, ela trabalha com a nutrição humanizada. Ou seja, não existe nenhuma proibição, o que você gosta de comer dá para associar ali com a sua dieta, o que você gosta de beber. Não à toa, nessa entrevista, ela está com uma bebida também muito especial para provar isso. Então, hoje, a nossa entrevistada é Estela Boreja. Tudo bom, Léo? Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Antes de mais nada, a pergunta é, por que nutrição? Por que você escolheu fazer nutrição? É uma boa pergunta. Eu sou formada em administração, trabalhei na área um tempo, mas não era o que fazia meu corpo, minha mente vibrar. Gostava, trabalhava, mas era aquela coisa mais ou menos. E aí, num desses momentos perdidos, na verdade, eu acho que começou... Eu pelo menos, intitulo que eu comecei a gostar da nutrição porque eu virei vegetariana por 10 anos. E eu sempre fui muito questionadora. Então, quando a gente ia fazer uma consulta médica, alguma coisa do tipo, os médicos normalmente sempre associavam: você tem essa deficiência porque você é vegetariana. Vegetariano não é uma conduta saudável e tal. E aí eu comecei a ler a respeito. Eu falei, nossa, mas aquele triatleta, ele é vegano e ele venceu o Ironman. Ele tem 500 pessoas, né? A gente tem a Serena Williams, a gente tem diversos famosos que praticam esportes que são saudáveis e que são vegetarianos, veganos. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Por que o vegetariano tem uma deficiência de B12? Por que o vegetariano, essa conduta vegetariana é tão polêmica? Então, acho que isso me fez criar esse tesão pela nutrição. E aí, depois de um tempo, eu prestei a faculdade de nutrição, né? Já pensei, meu Deus, mais uma faculdade. Mas aqueles 4 anos passaram tão rápidos que cada vez mais me fez me apaixonar. Porque o fato de cuidar das pessoas, eu acho que é uma missão que a gente tem aqui. Então, eu interpreto a nutrição como um cuidado. Então, cada paciente que chega no meu consultório, eu sinto que eu estou cuidando de uma vida. Então, eu não estou transformando só a questão estética, né? Então, vou dar um abdômen com gominho naquele paciente. Não, estou trazendo vida. Estou prevenindo doenças. Então, é assim que eu penso. E eu tento passar essa visão para os pacientes. Então, a gente antecipa as doenças, a gente melhora o uso de medicamentos, a gente faz com que essa pessoa, uma doença autoimune, entre em remissão. Então, esse cuidado da nutrição, para mim, é muito especial. É o cuidado de cuidar realmente de uma pessoa, de tratar uma pessoa. Por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada pela nutrição. É curioso porque, assim, eu conheço várias nutricionistas e todas que eu conheço nunca é uma coisa só do... eu gosto de nutrição porque, sei lá, que gosto. Tem sempre uma história, tem sempre uma vivência. Exato. Eu sempre fui muito gordinha na infância e aí eu, por conta disso, falei, não, vou ser nutricionista para melhorar. Ou que, nesse caso, vegano, vegetariano, não sei o quê. Então, por isso que eu vou ser nutricionista e tal. Você sabe quando eu prestei vestibular, acho que eu até já comentei isso, mas eu passei em nutrição. E eu passei em nutrição, jornalismo e biomedicina. Uau. E aí fiz a escolha, para não causar polêmica, eu não vou falar se foi uma escolha boa ou ruim, mas escolhi biomedicina. Sim. Mas eu acho que se eu voltasse no tempo... Você faria nutrição? Eu faria nutrição. Eu falo que, assim, a maioria das pessoas que eu converso, que eu vejo, que a gente pergunta dessa história da nutrição, é hipocrisia a gente falar que o nutricionista não tem uma história por trás no sentido de
eu fui muito gordinha, eu tive um transtorno. A maior parte das pessoas que presta alguma área da saúde, principalmente a nutrição e principalmente as mulheres, tem alguma história associada a isso. Então, eu fui muito gordinha, eu tive um transtorno de anorexia, ou não tive acompanhamento muito bacana, então eu estudei para poder me embasar cientificamente, poder me cuidar. Eu tive um tratamento muito legal, me espelhei naquele médico, naquela nutricionista. Então, a gente sempre tem essa história associada. Sim. Eu também tenho essa parte da história, que eu sempre fui muito gordinha, sempre lutei muito com a balança, nunca gostei de esporte, nunca fui da prática esportiva. Isso nasceu há 5, 6 anos atrás, que eu realmente me dedico ao esporte, que eu realmente gosto de treinar todos os dias, virou uma terapia. Então, toda essa mudança, todo esse processo. Então, quando chega um paciente que realmente foi como eu era, eu falo, eu te entendo. Porque eu realmente entendo o que essa pessoa está passando. É muito difícil a gente mudar a nossa rotina. Então, entender essa dor, entender que sair do nosso ambiente, né, do nosso casulo é muito difícil. Sim. Então, a gente sempre tem essas histórias associadas que a gente transforma na nossa luta diariamente, né? Então, é muito bacana acompanhar essa evolução e conhecer as pessoas nesse molde, porque todo mundo acha que nutricionista é perfeito, né? Assim como psicólogo. Médico, não, mas eu fui naquele médico, o cara fuma. Você não sabe educador físico. Exato, você não sabe como é que é a rotina daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa está passando no momento. Tem terapeutas que têm depressão, Sim. Tem terapeutas que têm insônia, que têm ansiedade, tem nutricionistas que têm transtornos com imagem. Eu sou uma pessoa que eu tenho transtorno com imagem, eu tenho terapia para isso. Uhum. Nossa, mas você... Falo, gente, é normal. Somos todos seres humanos. Acho que a gente tem que parar com esse tabu que nutricionista é perfeito, que médico é perfeito, que não existe. Existe na rede social. Pois é. Rede social é tudo lindo. Que, inclusive, falaremos também de rede social, porque a nutrição é um assunto que, na rede social... É polêmica. E vejam que eu falei nutrição, não falei nutricionista. Porque muitas vezes quem está falando da nutrição não é nutricionista. A maioria, tá? A maioria. Exato. Tem umas coisas também que... Mas a gente vai... Pois é. Paulo Musi, o que você tem pra... Mentira. Acho maravilhoso. Não vamos começar... Maravilhoso no sentido de estudo, pelo amor de Deus, gente. Apesar que nós falaremos dele também, então, já a partir de agora, já que você falou que acha ele maravilhoso. Tem um vídeo dele que eu salvei no meu Instagram. Tem uns vídeos deles bem polêmicos. Pois bem polêmicos. Em que ele indica para quem tá com vontade de comer um docinho, tomar Coca Zero. Pois é. E assim... Bom, diga você. Eu acho que é assim. Não, imagina quem sou eu para polemizar algo que o Paulo Musi falou. O cara é um estudioso, né? Ele é uma fera no assunto. Ele não é nutricionista, né? Mas ele tem essa base científica que ele fala muitas coisas na internet. E a maioria delas, óbvio, né? Quase 100% do que ele fala tem toda a razão. Essa questão do doce é que virou uma polêmica porque, assim, a gente tem várias vertentes da nutrição e várias vertentes que a gente vai se apoiando. Eu sou da área da nutrição funcional. A nutrição funcional, ela tem uma visão muito orgânica, tanto dos nutrientes quanto do nosso organismo. Então, do funcionamento correto dele. Então, hoje muito se estuda, acredito que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar do eixo intestino-cérebro, intestino-fígado, enfim, né? A gente tem diversas áreas aí que correlacionam. Tem nutricionistas que se especializam só em questão do intestino com a interação com a vagina da mulher. Então, a gente tem essa questão da microbiota da pele, do intestino, da vagina, da boca. Então, tudo isso tem muitos estudos. Então, a nutrição funcional vai nesse valor. Quando a gente fala de um alimento, eu não estou vendo o alimento. Então, vou comer uma Coca Zero, vou comer um brigadeiro de biomassa de banana. Não. Qual que é a funcionalidade desse alimento dentro do meu organismo? O que ele vai me trazer de benefício? Se você tem vontade de comer um doce, eu vou falar da minha linha. Se você tem vontade de comer um brigadeiro, você chega para mim e você fala, putz, Stella, tô com vontade de comer um brigadeiro. Tem diversos brigadeiros que você pode comer. Mas brigadeiro, gente, pra mim que eu conheço é o quê? Aquele com Nescau que você coloca na panela, que é o brigadeiro. Se eu te dar um brigadeiro de biomassa de banana com cacau, você vai comer, mas não vai matar vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, porque não é o que você quer. A gente pode adaptar seu paladar? Pode, mas no momento é um brigadeiro, então come um brigadeiro.
eu vou tomar a Coca Zero. Qual que é o problema da Coca Zero? Não tem nada de benefício numa Coca Zero. Você só não tem a caloria, porque você trocou açúcar pelo adoçante. Mas isso não é saudável. Então, eu vejo muitos médicos, muitas pessoas reproduzindo essa questão da Coca. De, tá com vontade de comer um doce, vai na Coca Zero porque não tem caloria. A gente não vê só caloria. Esse é o maior erro que a nutrição e que as pessoas cometem por aí. De ver só macronutriente. Como X de proteína, X de carboidrato, X de calorias por dia. Tem muitas pessoas que fazem isso e não emagrecem. Que continuam completamente disfuncionais. E aí você vê, às vezes, aquela pessoa que você imagina que é saudável. Não, porque eu treino todo dia, tomo Coca Zero, faço isso e aquilo. Você vai bater o olho nos exames da pessoa, ela está completamente disfuncional. Isso não é saúde para mim. Então, tudo a gente tem que analisar e entender o motivo. Você tá afim de tomar uma Coca? Cara, eu não tomo refrigerante, sou muito mais uma cerveja do que um refrigerante. Mas se eu quero tomar uma Coca, eu vou tomar uma Coca normal. Porque Coca Zero, desculpa, é muito ruim. Então, essa é a grande questão. É muito ruim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão de alimentos, o que eu vejo tem que ter o prazer. Exato. Tem que ter o prazer. Exato. Agora eu tô com vontade de tomar Coca. Ai, que vontade de tomar Coca. Vou tomar Coca Zero? Eu não vejo prazer numa Coca Zero. Eu acho o gosto muito artificial. Mas se você gosta da Coca Zero, toma sua Coca Zero. Mas você tem que entender que aquilo não tem que entrar na sua rotina. A gente associa muito a emoção com a comida, e tem mesmo. A gente tem que sentir prazer no que a gente está comendo. A gente tem que olhar uma pizza e falar, nossa, que delícia. Não ficar olhando o alimento com culpa. Mas ele vai virar um alimento com culpa por quê? Porque você está sobressaindo o seu dia a dia. Então, a pizza não ficou mais no final de semana, aquele momento com o teu namorado, com o teu marido, com a tua família. Ela virou no dia a dia. Tô cansado, vou sentar aqui para comer uma pizza. Nunca vi ninguém chegar e falar, estou estressado no trabalho, vou comer uma salada com peito de frango grelhado. Por que isso não é prazeroso? Sim. Entendeu? A gente associa alguns alimentos com essa questão do prazer, a questão da emoção. Então, isso a gente tem que trabalhar muito em consulta e conversa com o paciente. E, às vezes, a terapia é muito necessária por causa disso. Tem que entender que a gente tem que separar a emoção da comida. A gente tem que se alimentar para se nutrir. Sim. A gente tem que achar gostoso, lógico. Você não tem que comer uma comida sonsa. Mas você também não tem que estar sempre motivado, ligado à alimentação, ao prazer. Porque senão a gente se perde. Sim. A gente Inclusive, se perde muito. A questão das emoções, eu tenho perguntas também. Mas, ainda pegando o negócio Veja, eu não estou falando mal, porque eu também não tenho como depois tomar um processo dele e não tenho como pagar advogado. Mas o que me pega assim, eu entendo o porquê que ele estava falando de Coca Zero, porque ele tem um foco na questão de exercício físico, Exato. Massa muscular e tal. Só que ele é médico. Sim. É uma pessoa conhecida, né? As pessoas, elas pegam o que ele fala Muito. e levam para a vida. Muito. E é isso que eu também sempre falo, assim, em palestra, em aula. Profissional da saúde tem que ter muito cuidado com o que vai dizer. Tem. Porque até você explicar que, olha, eu tô falando do Coca Zero, porque na verdade... Exato. A pessoa E às só ouviu vezes é Coca um Zero. corte. Então, por exemplo, a gente tá gravando aqui. Faz aquele corte, Faz pronto, aquele né? corte, então fala, nossa, Paulo Musi falou que Coca Zero. Às vezes é num contexto que ele tava falando toda a situação, explicando, porque ele normalmente grava, né, vídeos diários lá, 1 hora na bikezinha dele lá, gravando os conteúdos que são sensacionais. E às vezes uma tomada que o cara falou, não, então você não quer consumir calorias e você quer algo doce, toma uma Coca Zero. Sim. Justificável. Sim. Entendeu? Mas agora qual que é o... Ai, não, então você tem que tomar creatina com uma Coca Zero. Não, peraí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você tá falando besteira. E entendeu? uma coisa importante também é que ele até fala nesse trecho, quer dizer, em um dos trechos, que às vezes pode ter só um corte onde ele fala só de Coca. Que ele fala isso. Tem baixa caloria, então tá com vontade de comer isso, que é uma coisa com baixa caloria, Coca Zero. Sim. Mas tem que entender que a Coca, ela faz muito mal. Muito mal. Até no Muito. vídeo ele fala, não vai se enfiar em nuts. Só que assim, a minha pesquisa é com nuts. Uhum. E nuts é maravilhoso. É sensacional. É um puta baita do alimento. alimento. Exato, que ninguém consome. É. Mas tem gordura. É uma gordura boa até. Então, você sabe muito mais do que eu. Mas a questão é que, assim, por exemplo, se a gente for pensar na área dele, ele trabalha, né? Ele está muito envolvido com questões do pessoal do fisiculturismo. Fisiculturismo é muito rígido com isso. Então, tem aquelas épocas de cutting, acho que é cutting e bucking, alguma coisa do tipo. Eu não entendo nada do fisiculturismo.
Mas sei que tem diversas... Às vezes você tem que tomar 5 litros de água, depois você tem que ficar sem tomar água para a pele ficar mais grudada no músculo. Nesse caso, para algumas pessoas, beleza, a nuts não vai servir ali. Sim. Porque o cara vai estar consumindo uma gordura que na dieta dele não é compatível. Ok, porque ele não vai ter a pele grudada no músculo, que é uma outra finalidade. Somos pessoas normais. A gente não tem que ficar entrando nessas restrições, então nem tudo que alguma pessoa vai falar eu tenho que pegar para mim, não é a minha realidade. Então a gente tem muitas dessas questões. Então você vê, por exemplo, doença autoimune. Nossa, você tem um Hashimoto, você tem uma esclerose múltipla, você não pode consumir glúten, lactose, o leite inflamatório. Para com isso, gente, pelo amor de Deus, de onde que saiu isso? Que eu não entendi. O ovo faz mal. O ovo faz mal há 20 anos atrás. Hoje a gente considera o ovo um superalimento. Só que a gente tem que ter dosagem. Um fisiculturista come 12 ovos numa refeição. Sim. Já deixa de ser saudável. É. Entende? Então, a gente tem que entender qual que é o contexto. Quem que é você? Então, eu quero... Várias pessoas, principalmente as mulheres, chegam lá, não, porque eu não tenho risquinho na coxa. Porque eu não tenho abdômen... porque eu quero esse corpo. Mostra um corpo de uma determinada blogueira, uma pessoa. O que você faz? Qual que é a sua vida? Você vive disso? Você come para isso? Você trabalha com isso? Ela trabalha com a imagem dela. Ela tem que ter o corpo perfeito. Sim. Eu não trabalho com a minha imagem. A minha imagem favorece? Lógico, a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente... É até meio feio falar isso, mas a gente julga. Você iria numa nutricionista gorda? Pois é, então, essa é outra polêmica Entendeu? Também, né? Eu entrei numa academia, tem um educador físico, todo shapeado, sarado, e tem um carinha mais gordinho, nerdzinho, né? Você vai em qual? Pois é. Você vai na imagem. E às vezes aquele cara manja muito disso tudo. Ele só não consegue aplicar na vida dele. Mas ele manja demais. Então a gente tem esses padrões que... não, então a nutricionista esportiva tem que ter o shape. Não, porque a nutricionista... Gente, para com isso, pelo amor de Deus. É uma cobrança muito grande que as pessoas estão colocando por conta da rede social, por conta da imagem, porque tudo você tem que postar. O que você está bebendo, o que você está comendo, o que você está fazendo, quem você namora, quem são seus amigos, o que você viaja, qual que é o teu carro. Sim. É um saco isso. Quem gosta dessa vida, beleza, fica à vontade. Agora, quem não gosta? O problema é que acaba influenciando todo mundo, não todo mundo, mas muitas pessoas acabam se influenciando. E aí acabam, às vezes, fazendo essas dietas muito malucas. E aí houve... Real, obviamente que eu não vou citar o nome da aluna, mas tem uma aluna minha que ela falou assim... Que tinha visto, e por ter visto o vídeo, aí eu comentei, eu falei, olha, mas a Coca Zero... E fui elencando algumas coisas que eu já sabia que a Coca Zero tem de ruim. Porque tem pesquisas científicas mostrando que Coca Zero é muito ruim. O pH dela, por exemplo, é de 2,4. Puramente ácido, né? Tira totalmente esmalte do dente. Me fala um benefício da Coca. Me fala um ingrediente da Coca que traz benefício. Não tem. Só que ela tinha acabado de comprar um engradadozinho. E ela falou, acabei de comprar, não vou jogar fora, não vou desperdiçar. Vou tomar Coca Zero e tomo todo dia. Então, às vezes, as pessoas elas acabam sendo influenciadas, sim, por uma fala ou outra. Então... Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado também no que fala para não... Por isso que eu falo, às vezes esses cortes, esse contexto da rede social, você tem que entender qual o meio que ele estava falando, o que ele estava explicando, aquela blogueira está falando tal coisa, ou aquela nutricionista está se posicionando de qual forma, mas por quê? Quem ela trata? De que assunto que ela estava falando? Então, às vezes fica muito vago. Sim. Então, não, porque eu escutei que a creatina... Super mito, né? Que a creatina faz mal, sobrecarga renal e... Gente, não. A creatina é um dos suplementos mais estudados do planeta. Se fosse para acabar o planeta, a creatina tinha que ficar na Terra, entendeu? Porque ela serve para tudo. A gente não usa só creatina no contexto esportivo. A gente tem estudo com creatina de melhora de resistência à insulina. A gente tem melhora de plasticidade neural para quem tem Alzheimer, para quem tem doenças neurológicas. Então, a creatina é amplamente estudada. E aí vem uma pessoa alheia falar que a creatinina, no meu exame deu alterado, estou com um problema renal por causa da creatina. A creatinina é um marcador no exame que vai mostrar a excreção de creatina. Se você está fazendo uma suplementação, é óbvio obviamente que vai dar uma alteração. Exato. Né? Mas aí entra as pataquadas da internet e aí o pessoal fica, nossa, parei a creatina, porque eu comecei a sentir uma dor no rim. Falei, gente,
Ainda mais se a pessoa fez a burrada de jogar no Google. Aí ferrou. Aí a pessoa morre, né? Morreu, né? Morreu. Creatina, tem relatos, Exato. tem muita coisa. Mas eu já queria fazer várias perguntas, mas eu vou por ordem. Eu vou por ordem. Essa questão, por exemplo, da pessoa não... Antes da gente começar aqui a gravar, a Estela estava comentando de um paciente dela que foi uma vez e não voltou. Você acha que isso... Porque, por exemplo, no caso da academia, de musculação, exercício, eu vejo que as pessoas desistem porque demora muito para ver resultado. Quem não toma bomba. Exato. Quem não corta os caminhos, isso, né? Quem vai ali, faz uma dieta. Bonitinho. Demora muito para trazer resultado, então ela desiste. Na alimentação, também não é por esse motivo, às vezes. Então, você fez a dieta. Tem que seguir a dieta. Passou um mês, a pessoa não viu tanta diferença, ela abandona. Então, aí eu entro na questão. Vamos lá. O cargo que você tem, até você chegar a ser professor, tudo, você passou por etapas, certo? Eu passei por etapas, então quero fazer uma pós-graduação, fiz uma faculdade, fiz isso, aquilo. Para você conquistar um apartamento, para você conquistar as coisas na sua vida, foi de imediato ou demorou um tempo? Todo um processo, né? Então, por que a alimentação tem que ser diferente? Por que as pessoas acham que a alimentação e a estética ou a atividade física a gente tem que encurtar caminhos? Eu me questiono muito isso, pergunto para as pessoas não sabem responder. Ah, porque se eu fizer a dieta... Gente, eu não estou falando mal de dieta. Tudo bem que já está comprovado que as dietas não são eficazes. Mas vamos pensar numa dieta bem feita, uma low carb, uma cetogênica, que também é super polêmica. Cara, uma dieta cetogênica bem feita, não é o bacon e o ovo que você está comendo no café da manhã, porque isso está errado, você está fazendo isso, está errado. É uma dieta estruturada, saudável. Você vai fazer ela por um período curto de tempo, mas depois você tem que entrar com uma outra estratégia. Ninguém consegue ficar 15, 35 dias, 60 dias numa dieta cetogênica. É humanamente impossível, é chato. Então, dietas são feitas por períodos. Então, esse período eu tenho uma festa de casamento, eu já estou com uma modulação ali alimentar legal, quero dar uma afinadinha, o vestido está faltando um pouquinho para entrar. Vamos entrar com uma low carb. Realmente, você vai sentir que tua retenção hídrica está menor, teu peso na balança vai dar resultado, e depois você volta a comer normalmente, tudo com moderação. Agora, a pessoa quer sair, por exemplo, vou pegar um exemplo, um paciente que come leite com Toddy e pão com Nutella no café da manhã. E aí eu vou chegar para ele e vou falar, você só tem que comer ovo e tomar um whey protein. Você acha que essa pessoa vai fazer? Não vai, porque vai mudar radicalmente a rotina dela. Quanto tempo que você levou para ganhar esses 10 quilos? Então, pois é. Quanto tempo você trabalha essa questão do sedentarismo? Então, a pessoa quer entrar na academia, nunca fez nada. Mas em 2 meses ela quer ver um resultado. Algumas pessoas que têm uma genética um pouco mais favorável para ganho de massa, para emagrecimento, que existe isso, beleza, essa pessoa vai ter um resultado um pouquinho melhor que o teu. Mas eu repito a mesma coisa. Quando eu era criança, eu tenho uma irmã, não sei se você tem irmãos. Sim. Você gostava quando sua mãe comparava ou juntava você e seu irmão na mesma história que ele tinha aprontado, por exemplo? Claro, não. Não. Então, por que hoje você se compara com outra pessoa? A gente reproduz uma coisa que a gente não concorda. Só que na alimentação, mas a fulana começou o crossfit há tanto tempo, eu tô há X tempo e não tenho a mesma evolução com ela. Você se dedica tanto quanto ela? Você sabe o que ela faz por fora? Você sabe se ela faz uma musculação? Se ela está tomando algum recurso para melhorar isso? Não, ela fala que tá limpa. Gente, conheço diversas pessoas que é toda shapeada e fala que não toma bomba. A gente sabe que toma. Sim. Porque é uma polêmica. Mas a pessoa não vai falar porque ela quer ser o modelo. Mas, às vezes, essa questão de você ser modelo de alguma coisa, você acaba incentivando esses padrões que não são saudáveis. Então, as pessoas querem resultados imediatos, tanto na estética quanto na alimentação. Não tem, gente. Desculpa. Construção muscular, construção de alimentação é com um tempo. Se você não respeitar isso, você vai viver se frustrando e aquela questão do efeito sanfona. Então, você emagrece porque você fez uma dieta, deu sucesso, óbvio, mas tá bom, sustenta isso. Ninguém sustenta, porque é um saco. Sim. E aí todo mundo fala o quê? Alimentação é um saco, porque eu tenho que viver na dieta restritiva. Não é. Não é. Tenho casos de vários sucessos lá no consultório que as pessoas emagreceram comendo o que elas gostam de comer.
Só que o que elas aprenderam? Equilíbrio. Sim. Então, elas tomam a cervejinha delas, elas comem um docinho, um brigadeiro, só que tudo em equilíbrio. Isso não virou parte da rotina, isso virou aquele momento de prazer. Puta, hoje é sábado, treinei, fui dar uma corrida na praia, aconteceu alguma coisa ali, aniversário da minha avó. Vou me permitir comer um pedaço de bolo da minha avó. O problema até vejo nas redes sociais a pessoa colocando essa ideia do eu mereço. Exato. Só que é uma terça. É uma terça, 4h30. Aí posta a foto da cerveja, eu mereço. Amigos, é terça-feira. Gente, mas você merece o quê? Ficar se destruindo? É. Entendeu? Não que a cerveja vai te destruir, mas você entende que esse comportamento vira viciante? Sim. O doce, dependendo do alimento que a gente está conversando, até comentei esses dias no meu Instagram. Ah, porque normalmente a gente pega porque era Páscoa, né? E aí vem aqueles chocolates, aquelas coisas. Por que a gente não se controla? Me fala um alimento que você conhece. Vamos pensar nas nuts. As nuts é rico em gordura. Me fala um alimento que tem gordura e é doce ao mesmo tempo. Natural. Eu não consigo pensar em nenhum. Porque não existe. Ou é gordo, ou é doce, ou é proteico, vamos dizer assim. Quando é doce, gordo e gostoso ao mesmo tempo, foge, que é cilada. Por que ele vicia? Porque a junção do açúcar, da gordura e do sódio, que tem basicamente em todos os alimentos industrializados, causa uma... como se fosse uma descarga dopaminérgica no nosso cérebro. Então, aumenta aquela sensação de prazer. Então, você come e você fala, nossa, que delícia, mereço. Então, hoje eu mereço. Por quê? Teu emprego tá, às vezes, um lixo, você não pode sair porque você tem conta para pagar, brigou com a namorada, tá com um problema familiar. Eu preciso sentir prazer. Qual que é o prazer mais fácil? Que você não vai matar ninguém, que você não vai fazer nada de ruim? Comer. Sim. Então, eu mereço essa sensação de prazer. E realmente tem essa sensação de prazer. Só que ao mesmo tempo que sobe muito rápido, ela cai muito rápido. E aí você fala, puta, vou comer mais um pedacinho. Aí você vai lá e come mais um pedacinho. É uma droga mesmo, né? Exatamente. Ela ativa a mesma área do cérebro que a droga. Ela não tem o mesmo efeito, mas ela ativa a mesma área do cérebro de prazer. Então, a gente ativa esse sistema de recompensa cerebral que ele fica toda hora. Pega mais um pouquinho, você está estressado, só mais um pouquinho, cortisol lá em cima. Você merece. Você merece. Só um pouquinho. Exato. Só que aí você vem com aquela sensação de você merece, ai, que delícia, e daqui a pouco vem, tá vendo? Você é um lixo, você comeu um pedaço de chocolate, era para ter comido 15 gramas, você comeu 55, aí você não sabe que você não consegue emagrecer. Ai, mas também, foda-se, né? Sim. Já meti o pé na jaca, então vou continuar metendo. A pessoa vai lá e se afunda de novo. Vira um círculo vicioso. Então, aquela coisa, não come um pedaço. Quanto mais você se privar, mais transtorno alimentar você gera para si. Come um pedaço aqui, não fica com o ovo ali na tua frente. Come um pedaço e esconde, doa. Mas eu ganhei 5 ovos. Você precisa comer os 5 ovos? Doa, boa. Doa, faz alguma coisa Sim. com esses ovos, entendeu? Congela. Porque o grande problema é quando você tem disponível também, né? Exato. Então, alguns pacientes eu até aconselho, não compra. Porque a pessoa a mente fica ali, tem aquele biscoitinho no armário. Home office, acabou com a dieta da galera. Total. Entendeu? Porque no trabalho, se você não levou, ou se você não quer dispor de dinheiro para pagar, você não tem o que comer. Então, ou você leva teu lanche, ou você vai no pãozinho de queijo, na coxinha lá da lanchonete, alguma coisa do tipo. Se você não quer comer isso, você fica sem comer. Em casa, você fica, tem a bolachinha. Aí você abre a geladeira para pensar, né? Tradicional. Aí vai lá, corta um pedacinho de queijo branco. Aí vai lá e enrola um negocinho de peito de peru. Queijo branco é ruim? Não, só tô falando que você fica... Mas você fica comendo. Então, a pessoa chega pra mim, às vezes, ela nem se dá conta do que ela come. Aí eu falo, mas você fica o dia inteiro, praticamente, você almoçou meio-dia. Aí você só vai jantar 8 horas da noite, tá morrendo de fome. Mas você não fica nesse intervalo comendo? Não. A pessoa nem associa os belisquinhos que ela faz, que isso é uma refeição. E aí, quando você vai contabilizar no final... Vai contar tudo, né? Aí tem uma sobrecarga de caloria e de alimentos que não te adicionaram nada. Ao invés de você parar, fazer um sanduíche natural com patê de frango mesmo, que é muito mais saudável, vai te encher, você vai ficar saciado. Não, a pessoa fica, não, vou comer só uma bolachinha. Agora eu vou pegar só um polenguinho. Polenguinho é bom, hein? Não gosto não, mas
Ah, eu acho bom, hein? É que não faz muito bem, eu tô ligado. Então, é queijo processado, né? Eu dei uma olhada na tabelinha. Ele é péssimo. Molenguinho, desculpa. Desculpa aí. Faz esse Mas corte. sabe esse negócio de estar disponível? Esses dias eu vi que aquela empresa Pan, que fazia os chocolates da minha infância, fechou. Sim. Faliu, né? E eu falei, nossa, preciso comprar, porque não vou ter mais, né? Uhum. E eu não tava comendo chocolate. Tanto que nessa Páscoa eu não comi chocolate. Mas eu comprei porque a Pan fechou. E deixa ali. E parecia que vinha a voz aqui e falava, tem lá, tem na geladeira. Ai, tô estressado, pega lá. E aí eu fui nessa ideia do tipo, É. não tô comendo chocolate, mereço, tá na Páscoa. Por que eu não Por que posso? que eu não posso? É isso mesmo. E aí eu comi, mas não comi muito não. Comi só o lápis. Lembra que foi uma caixinha de lápis colorida? Nossa. O cigarrinho eu não tinha mais, mas eu comprei do lápis. Isso é muito antigo. Muito. Meu Deus. Aí eu comi 2. É. E assim, o céu da boca, Já dá aquela... liso, assim, puramente gordura ali, né? Nossa, dá até um arrepio de pensar. Mas é gostoso. É, Mas porque estava disponível. Porque senão eu não ia sair da minha casa para ir atrás Exato. de um chocolate. mas aconteceu alguma coisa que você... Nossa, eu vou ficar sem o chocolate. Alunos me estressando, provavelmente. Provavelmente. Mas precisava. Ai, porque a Pan fechou, porque... Cara, Eu usei de desculpa exato. para mim mesmo. É uma desculpa. Aham. Mas tudo a gente coloca desculpa. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que colocar prioridades na vida. Então, o que eu quero no momento e o que eu consigo fazer no momento? Se eu estou num período de prova, de pré-vestibular, de conclusão de curso, conclusão de uma pós, é o período para fazer dieta? Não. Você está sobrecarregado. Aí está lá, mas então o que eu tenho que fazer? O básico, que não falha. Entendeu? O básico do básico da alimentação. Tentar comer bem, adicionar frutas durante aí as tuas refeições, legumes e salada, sempre tentar colocar aí à vontade, dar um controlezinho em carboidrato e proteína, não ficar sobressaindo. O básico que não falha. Faz um lanche estruturado, faz um café da manhã estruturado. Não tomar não que o pão na chapa seja ruim, mas você não tem a composição que vai te trazer saciedade. Quando a gente pensa em saciedade, a gente tem que pensar em um pouquinho de proteína. Não é comer um bife no café da manhã, mas bota um ovinho, um franguinho desfiado, um atum, uma ricota. 2 coisas aí que você falou. A primeira, antigamente, quando eu estava na faculdade, na graduação, eu lembro que tinha muito essa ideia da nutrição, da nutricionista, que era aquela coisa do tipo, olha, você precisa cortar o chocolate. Nós vamos substituir esse chocolate por ricota. Você fica, mas, gente... tem... O que bomba de meme? Ai, a Nutri substituiu meu lanche da tarde por 3 punhados de castanhas. Pelo amor de Deus. Não faz é sentido. Isso, né? Não é isso. É que assim, a gente tem que organizar. Então, se você está numa dieta de restrição, uma dieta para emagrecimento, a caloria importa? Importa. Mas importa também nutricionalmente o que você está comendo. Mas às vezes a gente tem que dar uma restringida. Então, se eu tô te dando um aporte bacana de café da manhã, almoço e janta, às vezes teu lanche da tarde vai ficar mais restrito. E muitas vezes, já teve vários casos de paciente que assim, não come nada durante a tarde. Nada. Então, ela não tem nem o hábito de comer. Aí você vai lá e fala, então vamos iniciar, vamos colocar um iogurte, um punhadinho de... Nossa, mas só isso? Mas você não come. Você tá reclamando que eu tô colocando um punhado de castanha? Ah, eu vou sentir fome. Nunca sentiu. Mas você nunca... Exatamente. A pessoa, antes de fazer, ela já tá reclamando. Sim. Então, nossa, olha o meu lanche aqui. Ah, um punhado de castanhas. Mas, cara, você já não comia nada. Experimenta, vê como é que você se sente. Tá sentindo fome? A gente aumenta. Só que você precisa colocar um treino, você precisa colocar uma atividade física ali também pra mim. Né? A gente não tá falando só de nutrição. A gente tá falando de toda a qualidade de vida. Então não adianta nada você ter um prato mega saudável e você não dormir. Você ser uma pessoa completamente estressada. Você não fazer um treino. A gente, das outras entrevistas que a gente já fez aqui, pegando essa questão de saúde, fica parecendo que tá repetitivo. Mas aí veio a farmacêutica especialista em cosmético. E ela falando que a alimentação é importante, atividade física, o sono. Exato. Aí vem qualquer outro profissional de alguma outra área e fala, não, mas aí tem que dormir bem, Mas tem é que se a alimentar. base. É um combo básico, Exatamente. né? Ah, Estela, tem momentos que a gente não consegue. Tudo bem, todo mundo é humano. Tem fases, a semana passada eu também não estava conseguindo dormir bem. São coisas, ansiedade, preocupação. A gente passa por fases, a gente passa por momentos que às vezes essa base não tá bem fixa. Mas não adianta você fazer uma coisa perfeita.
Faz o teu treino. Ah, mas eu tenho que fazer musculação? Musculação seria o ideal, vamos pensar assim. Principalmente para mulheres depois dos 30, que a gente começa a perder muita massa muscular. Mas eu não gosto. Eu gosto de fazer fit dance. Cara, vai fazer teu fit dance. Alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Entendeu? A musculação seria o melhor? Seria, mas você não gosta? Então faz um fit dance, cara. Faz alguma coisa melhor do que você ficar sentado no sofá falando, eu gostaria tanto de fazer isso. Então, vai no primeiro passo, porque o fit dance, uma hora, vai começar a modificar teu corpo, teu ânimo, vai te dar mais motivação, que aí um dia você vai falar assim, puta, mas aqui tá meio flacidinho. Aí vai te dar motivação pra tu ir pra musculação. Ah, não, mas a pessoa quer fazer o fit dance, quer fazer a musculação, quer fazer o yoga, quer... Põe isso na ponta do lápis. Você consegue fazer isso? Você consegue pagar? Você tem horário? Adoraria fazer 2 treinos no dia. Adoraria ter planilha de treino. Eu não consigo. Ou eu estudo ou eu treino. Sim. Então, meu treino é uma vez no dia. Eu não consigo colocar mais. E tá tudo bem. Quando que você vai conseguir? Não sei. Se amanhã meu pai chegar e falar, você tem uma herança, você não precisa... Cara, sensacional. Nossa, aí eu faço yoga, faço pilates, faço qualquer coisa. Menos trabalho. Não, trabalhar ainda vou trabalhar, porque eu gosto bastante. Eu gosto de trabalhar. Não. Tá vendo, alunos? Se eu tenho herança, se eu ganho na Mega Sena... Vocês estão estressando o tio Léo. Eu não entendo. Eu conheço pessoas que ganharam na Mega Sena e continuaram trabalhando. Conhecer eu não conheço, que ganha na Mega Sena. Isso daí eu nunca conheço. Trabalhando? Eu continuaria. Jamais, acordar cedo. Não, mas aí é diferente. Eu faço meio horário. Não, você é nutricionista. Exatamente. Mas você é biomédico, você consegue. Não vamos falar de biomedicina. Porque agora isso vai pra... Quando eu dou palestra, eu falo. Mas aqui tem a prova e podem me processar. CRBM pode me processar. Inclusive, estou devendo CRBM. Ixi, Maria. Mas, voltando então, ao assunto do treinamento, é possível a pessoa ficar forte. Não forte muse, mas também não um frango. Forte. Só com alimentação? Não. Tem que tomar um negocinho. Na verdade, assim, não é tomar um negocinho. Você tem que... Se você alinhar a alimentação com um treino eficiente, ok. O que acontece? As pessoas disturpam muito a visão do treino. Então, eu sou muito do CrossFit. Eu sou praticante de CrossFit. Sou da seita do CrossFit. Não, a gente vai chegar no assunto CrossFit. Sou da seita do CrossFit por muito tempo. Há uns meses aí, eu tenho dado Sabe quando você dá uma desanimada, você quer dar uma mudada de áreas? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um pouquinho de musculação, vou dar uma intercalada, vou fazer um crossfit com uma musculação. Gente, desculpa, é bizarro o ambiente de musculação. Vocês falam do crossfit, mas... Observa a musculação. Cara, galera, juro pra você, tem gente que senta no aparelho, faz lá. Aí fica. Putz, sou eu. Cara, 5 minutos no celular para outra série. E aí você lá... Não só pelo fato de você estar ocupando um aparelho, mas você não tá treinando. Citando Paulo Musi, músculo precisa de atenção. Você precisa sentir que o músculo tá contraído. Desculpa, ninguém treina. Não. Cara... eu mexo depois de fazer. Eu faço... Mesmo assim, quanto tempo de intervalo você dá entre as séries? Você respeita? 1 minutinho, pô. Duvido. 1 minutinho pra responder mensagem, pra dar aquela... Então, lógico. Mas ninguém treina eficiente. O que é um treino eficiente? É justamente isso. Você faz até a falha? Você tá evoluindo de carga? Você tá consciente do que tu tá fazendo? Não. Então, não vem me falar que você não cresce. Você não cresce porque você não sabe treinar. Aí a pessoa fala, nossa, eu fico 1h30 na academia. Eu falo, 1h30 treinando? Treino forte. Desculpa, você não fica 1h30 treinando forte numa musculação. Tá, mas assim, tudo bem. Mas não tem como ficar forte. Forte que você olha e fala... O cara treina. O cara é forte. Com musculação e alimentação tem. O cara que vai pra praia, que você também é de Santos, que ele já sai de casa sem camisa. Não é qualquer cara que sai de casa sem camisa. Existe a questão da genética, mas assim, se você não precisa... A bomba, né? A bomba é um modo mais genérico de falar, né? Mas esses hormônios. Os hormônios anabolizantes, esses recursos ergogênicos, aí fica mais bonito, né? Que a gente usa, eles vão dar uma estimulada, assim. Eles vão fazer com que você tenha os resultados mais rápidos, mais aparentes. Mas, cara, falo pra você. Se você fizer uma boa alimentação, você fazer um treino eficiente... Tendo uma boa noite de descanso, porque você precisa dessa modulação noturna para eixo hormonal, duvido muito você não ter um corpo físico bom.
grande, músculo, aquela coisa, Aí é só o recursos ergogênicos. Ou se você tem uma genética maravilhosa, que Então, algumas pessoas têm. Então eu posso confiar no que você está dizendo. Se você parar de mexer no celular durante o treino, Léo, eu acho que você vai crescer. Porque, ó, a gente conversou, foi acho que em novembro, se eu não me engano. Foi novembro do ano passado. Do ano passado. Novembro do ano passado. Então a gente está em abril. Quando eu falo para as pessoas, não, porque eu faço musculação, elas fazem assim. Você faz musculação? Você é o secretário? Você fica na porta ali da musculação? O que você faz na academia? E eu tô seguindo a sua dieta. Mais ou menos. Tá. Eu vou te falar também que eu não aguento mais ovo. Então, mas tem as substituições. Mas eu já cheguei num nível de ovo. Já viu aquele vídeo? Tem um vídeo muito bom de uma menininha que alguém dá alguma coisa pra ela comer e ela tá comendo, depois se tá bom, ela faz... Aí ela dá aquela... É o ovo. Sou eu comendo ovo. Assim, eu não consigo olhar pro ovo. E as outras substituições? Então, mas aí entra numa outra questão também. Por exemplo, você falou aí, patê de frango. Acordo 5 horas da manhã pra ir dar aula. Você acha que eu vou preparar um patê de frango 5 horas da manhã? No final de semana você pode preparar e deixar pronto Mas na o final de semana é geladeira. aquele final de semana que eu falo, eu mereço. Aí eu vou... Ah, tá vendo, gente? Vou ver o jogo do Prioridades. Mengão. Isso se chama prioridades. Então, assim, É difícil. Então, é difícil porque você tem que se organizar, você tem que preparar. Ou você vai comprar um patê pronto, que aí a gente pode até, tem alguns lugares, né? Lá em Santos, um dos lugares mais conhecidos que a gente tem aí dessa distribuição de patê e de sanduíche natural, Santubas, olha eu fazendo propaganda. Mas eu não tenho nada com eles não, né? Porque é gostoso. E... Aí já marca o arroba. Arroba o André Santubas. deu a dica de Exato, tudo com arroba. exato. E aí eles vendem o patê do frango, do atum, né? Do patê pronto. Ou você faz e você congela porçõezinhas e aí você vai descongelando durante a semana. Cara, fazer patê... Vou falar a minha rotina. Fazer patê o quê? Eu compro o frango desfiado, moído, na verdade, porque desfiado eu acho meio ruim. Moído da Swift. Pode ficar falando marca aqui? Pode, eles vão patrocinar depois. Exatamente. Eu compro o franguinho desfiado deles, taco na panela, dou uma temperada, o frango tá pronto, taco o creme de ricota, temperinho, alho poró, acabou. Isso. Eu levo 15 minutos pra fazer um puta num pote de patê. Vou começar a fazer isso. Aí, por que as pessoas enjoam? Porque o ovo é instalar lá, beleza. Mas, cara, o patê é tão fácil também. Não, mas eu prefiro de verdade o patê do que o ovo. Porque o ovo realmente chega uma hora que não dá mais. Mas pra você colocar na sua rotina, você fala, nossa, vou ter que fazer um patê. Cara, 15 minutinhos tu faz um patezinho. Eu vou... Entendeu? Vou tentar. Tá bom. Falando sobre... Agora eu vou entrar numa questão aqui também, que é do CrossFit, né? Antes de eu ir pro CrossFit, eu não gostava. Normal. Não gostava de CrossFit, eu via todo mundo fazendo. E tem essa coisa meio da seita mesmo, porque... Tem. A gente entra numa seitinha por do exemplo, cross, você me indicou o CrossFit. Sim. Uma outra pessoa conhecemos me indicou o CrossFit. Eu falei, Esse negócio deve ser legal, né? vou fazer CrossFit. Mas fui meio tipo, putz, eu acho que isso é uma bosta. Mas beleza. E ó, eu vou falar agora aqui pra câmera. Depois de eu ter ido, de ter experimentado, de ter feito treino, de ter acompanhado ali o clima Sim. do CrossFit, posso dizer que eu odeio CrossFit. Eu odeio muito CrossFit. Musculação, o clima também não é tão bom, mas não ainda tem prefiro. clima de musculação. Não, mas é que eu não gostava também muito do ambiente da musculação. É. Mas eu já aceito muito mais o ambiente da Do que o musculação cross. do que do CrossFit. É que assim, o CrossFit eu vejo dessa forma. Quando você vai iniciar uma atividade física, você vai direto pra musculação. Então vamos pensar, sei lá, é um cara sedentário que nunca fez nada. Não sabe nem o que é um pull-up, né? Nem eu sei também o nome muito de aparelho de musculação, mas um crucifixo. Ah, o cara não crucifixo, sabe. beleza. O cara não sabe nada, um abdominal. Opa, Entendeu? O cara não sabe nada, o cara nunca Já ouvi fez falar. nada. Então ele vai chegar, vamos pensar nas academias tradicionais, uma Smart Fit, uma Blue Fit, que é uma grande rede, e infelizmente não tem professor para atender todos os alunos. Lógico, se você tem dúvida, você vai lá, aperta o botãozinho no aparelho, o cara vai lá e te explica, mas você não tem um acompanhamento. Então, e o cara fica com vergonha. Eu odeio ficar perguntando as coisas para as pessoas. Né? Então, eu vou ler lá. Então, ó, vou me matricular, tudo, o cara vai montar uma planilha de treino para mim. Que não é só para mim, mas, enfim, vou ter um treino. Vai ter um monte de nome esquisito. Ou eu vou ficar procurando no Google,
Ou vou perguntar pro cara. Até eu entender execução, a carga, eu enjoo, eu saio, eu desisto. O CrossFit, ele acaba sendo diferente porque você trabalha tudo num ambiente só e você tem essa interação. Então, por exemplo, eu vou chegar numa aula de cross, então o coach vai lá e vai falar, você já tem conhecimento? Não tem, ele vai me ajudar. Pelo menos é isso que a gente espera dos boxes de CrossFit, tá? Nem todos atendem esses requisitos ou nem todos têm essa visão. Então, às vezes eu posso te indicar um box de cross e você falar, nossa, que lixo, foi uma merda. E às vezes você pode ir em outro box de CrossFit e falar, cara, sensacional a energia, a vibe, meu coach me deu uma puta numa atenção. Mas normalmente a gente espera o quê? Que você seja bem recebido. Então você vai estar fazendo um movimento. Outras pessoas mais experientes podem te ajudar também. Falar, ó, você tá agachando com o joelho muito fechado, tenta dar uma abridinha para melhorar teu agachamento. E aos poucos você vai se sentindo bem, você se sente recepcionado. Por isso que entra nessa seita do CrossFit. Então, assim, todo mundo pode fazer CrossFit e tem aquela parada de, tipo, você foi uma semana, você falta um dia, às vezes você vai sempre no mesmo horário, você vai meio-dia. E normalmente todo mundo que vai meio-dia fica meio-dia por muito tempo. Então você cria amizade no grupo, então vai falar, pô, Léo, tu não veio ontem, o que aconteceu? Não sei. Sábado você vai treinar? Pô, vamos vir às 8? Na musculação você não tem essa interação. Então o CrossFit, às vezes, para quem está iniciando os treinos, eu acho bacana por conta dessa rede de apoio que o Cross dá, ou que pelo menos deveria de dar. Então, essa interação entre as pessoas, os coaches, tudo, gera uma motivação. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, entendeu? E eu vejo esse exemplo com várias pessoas. Tem pessoas que não atendem esse requisito. Então, por exemplo, tem gente que adora treinar sozinha com fone de ouvido. Essa pessoa não vai odiar o CrossFit. Sou eu. Vai odiar o CrossFit. Sim. Por quê? CrossFit você não usa fone, você interage com as pessoas. Às vezes você vai estar terminando um odd e as pessoas vão estar lá, vamos, Léo! Tem gente que odeia. Então, só de tu falar, já tô ficando com raiva. Exato. Eu adoro. Não grita comigo, que eu fico puta. Mas, pô, vai, não sei o que lá, consegue. Eu acho gostoso. Eu acho, então, que eu tive uma péssima experiência, então. Provavelmente, ou às vezes não é teu feitio. Às vezes não é Porque, da por exemplo, tua pessoa. Essa questão que você falou do envolvimento, do ambiente, do professor dali. No CrossFit que eu fui, não teve nada disso. Exato. E na academia, na musculação, tem. Tem um professor que está sempre ali. Se eu pergunto, ele vem, ele ajusta realmente o movimento para ficar certinho. Eu não tenho isso na musculação. Pois é, então. Entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje, se eu conseguisse ter um personal para me acompanhar no treino, eu treinaria musculação assim, tipo, com o maior prazer. Agora, eu não sei, às vezes, nem mexer em aparelho de musculação. Então, essa perda de tempo que eu tenho de ver exercício, o que é um... Puta, lembrar o que é um crucifixo, aí tem aqueles aparelhos novos de academia que você não sabe nem o que é pra fazer. Não, agora tem umas coisas bem complicadas. Tem umas coisas muito complicadas, tem uns negócios que parece que é aquele troço do Homem-Aranha lá, você fala, meu Deus, o que eu vou entrar aqui, o que vai acontecer? Isso me cansa um pouco. No CrossFit, como eu já tô há muito tempo, então olha os movimentos, já sei que eu tenho que fazer, fica mais fácil. Mas será que isso também não é por conta... Porque, por exemplo, quando eu fui lá, experimentar o CrossFit, não fazia ideia de nada. Exato. Então ele falava lá as coisas e eu ficava completamente perdido. Sim. Talvez também é uma questão de costume e depois você vai se acostumando também na musculação ou no próprio CrossFit e já vai pegando. Uma dúvida que eu tenho é, por que o CrossFit quer falar tudo em inglês? É uma boa pergunta. No dia lá que eu fui também tava o coach. Tudo é coach Amigo, primeiro, você é professor. Exato, professor. Vamos agora pro, não sei o que lá, o up, o down. É pull-up, é butterfly, Aí se a pessoa snatch, não tem o Duolingo, como é que ela faz? Ela não treina? Ela fica... Cara, eu demorei acho que uns meses pra começar a entender o que era um snatch, por que era snatch, o pull-up. Porque, tipo, às vezes a gente vai falar, você tem que fazer uma barra fixa. Tem gente que também não sabe o que é uma barra fixa. E aí acho que dá um... eu aprendi a fazer um snatch hoje. É tipo como se eu ganhasse uma estrelinha dourada. Entendi. Entendeu? Aprendi a fazer tem uma snatch. questão de status ali também. Eu acho que tem. Treinei e falei inglês. Treinei, já tem duas coisas numa só. Não, treinei, fiz... Não é só treinei, eu fiz crossfit. Que hoje, nossa, crossfit. Fiz crossfit, publiquei que eu fiz um snatch... Porque também não você pega no músculo você fez um crucifixo se você não publica, invertido. Né? Foda-se teu crucifixo invertido. Fiz um snatch. Diferente. Entendeu? É publicável, é instagramável. Entendeu? E você tá falando inglês também. E nossa, e você fez crossfit. Entendeu? É uma coisa, tipo, muito... Gente, crossfit não tem nada demais. Nada demais. O legal do crossfit é o quê? Que ele inclui tudo. Então, por exemplo...
Eu até falei isso na musculação. Eu tava sentindo falta de sentir aquele pump do músculo. Porque no CrossFit a gente não tem. A gente tem o esgotamento físico. Então, aquela sensação de semi-morte, que você termina o WOD, tipo, ofegante, cansado, como se você tivesse treinado muito. Mas, na verdade, você fez um workout, um treino. Na verdade, o workout, o WOD é o treino, né? Que a gente é tudo em inglês, exatamente. Mas que você teve todas as interações. Então, às vezes, a gente trabalha carga, a gente trabalha cardio, a gente trabalha ginástico, a gente trabalha vários exercícios dentro de um timing só, de um tempo só. Na musculação, você não tem isso, mas aquele pump do músculo que a musculação dá, você fala, cara, que delícia sentir isso. Faz tempo que eu não sentia. Que o CrossFit te dá. Que o CrossFit não te dá, na verdade. Ele te dá esse esgotamento. Sim. Só que na musculação também eu falo, a gente vai treinar um músculo só? Não, hoje é só... Mas só um músculo? Não vou fazer mais nada? Não, é só isso. É um treino e você vai embora. Eu fico tipo... Não, mas eu preciso fazer mais coisa. Porque eu tô acostumada então, mas, até por exemplo... É a última coisa que a gente vai falar de CrossFit. O que me pega também é o seguinte. Eu conheço um monte de gente que faz musculação. E se tu perguntar, tu faz o quê? A pessoa fala musculação. Aí tu fala, legal. E acabou aí. O CrossFit, ele é chato. Puta merda, quem faz CrossFit é chato. A gente só fica falando de CrossFit. Você fala, você quer levar todo mundo, você quer... Não, vai lá fazer, não, mas experimenta. Eu já fui assim, tá? Eu melhorei bastante. Eu entrei no CrossFit Anônimos. Mas por quê? Você ganha um desconto se você leva mais gente? O que é? Eu acho que é a vibe de você falar que você faz CrossFit, você conseguir realizar coisas que você nunca realizou antes, entendeu? Então, eu não sabia agachar. Eu tô falando do meu caso. Não sabia agachar, eu plantei bananeira, eu faço handstand push-up. Ai, os nomes esquisitos. Então, mas até aí... Mas é gostoso de você compartilhar. É uma... Sei lá, te dá um... Eu vejo muita gente compartilhando isso do plantar bananeira. Não tem nada demais. Mas é tipo... O circo já... Exato, vai lá. Se você faz técnica handstand walk, tem o ring, né? Que você tem o bar muscle up, tudo em inglês, gente. Caraca, mas sei lá, é tipo um... Vai ter, nesse vídeo, a gente vai botar uma legenda na hora que estiver falando dos exercícios aí. Exato, bota a legendinha ali explicando, põe um movimentinho do lado, assim, pra pessoa entender. Mas é porque acho que é uma... Sei lá, é uma interação muito forte. Então, o crossfiteiro, a gente adora pós-treino. E pós-treino normalmente tem cerveja, tá, gente? Crossfiteiro e cerveja combina. Coitado. Ixi, criei uma polêmica aí agora. Mas geralmente tem. Mas já normalmente tem. Os pós dos boxes, normalmente a gente tem, tem cerveja. Mas essa questão de, eu evoluí no movimento e mostra o movimento... Tem fases que a gente fica meio cansado. Então, tem fases que eu não quero sair com a galera do CrossFit. Porque a gente só fala de CrossFit. Chato. Não sei. De verdade, não sei entender por que a gente cria essa seita. Mas eu gosto que as pessoas percam o preconceito do CrossFit. Tanto na questão de, é muito chato, tanto na questão eu não consigo. Você consegue sim, você vai adaptar o seu jeito. Você não precisa pegar a carga que fulano tá pegando. Você faz só com a barra, só com o PVC. Você faz o que você aguentar. Mas é vergonhoso. Gente, você começa na musculação como? Também. Fit dance, a pessoa tá indo pra esquerda, você tá indo pra direita. Cara, normal. Até você pegar o jeito. Então, o CrossFit é mais ou menos a mesma coisa. Agora, por que a gente entra nessa seita? Inexplicável. Mas tinha que fazer uma pesquisa, talvez. Eu acho que tinha que ter um estudo, porque realmente é uma coisa que me chama a atenção. Mas a galera fica meio maluca, assim, né? Meio até bitolada demais. Sabe uma coisa também que eu queria te perguntar? Falando em cross e pós, eu vou iniciar aqui, meu Por favor. Que você estava falando de atendimento e tudo mais, né? Até eu estava falando com a psicóloga que veio aqui antes, e ela estava falando de que ela sempre vai trabalhar maquiada, né? Sim. Você já recebeu cantadas de pacientes? Já. Cara, assim, paciente... Vou te falar a real, paciente não tanto. Mas por ser mulher e, assim, eu sempre tento me posicionar a respeito. Então, sempre quando eu vou atender homem, principalmente, sempre eu tô com blusa fechada, tudo. A gente sempre tem essa posição, né, que a mulher tem que adotar para justamente não ficar levando essas cantadas. Mas, mesmo assim, a gente leva. Mas de paciente, não tanto. Eu vejo que tem muito abuso de outras pessoas. Então, por exemplo, você tá num congresso...
Então, você está experimentando uma marca, então tem, às vezes, o representante ou o dono do lugar e ele vem falar com você de outras formas. Então, essas coisas, assim, acabam... Não é chateando, mas incomodando bastante. Porque tem as pessoas que são direcionadas para isso e tá tudo bem, você faz o que você quer da sua vida, mas tem as pessoas que querem ser levadas a sério. Então, às vezes, para você ter uma abertura, se você der aquela coisinha a mais que o cara quer, você tem. Pronto. E, às vezes, isso te frustra bastante, assim. Mas dentro do consultório com meus pacientes, é bem raro mesmo, assim. Às vezes eu dou aquela risadinha, aquela obrigada, sei que lá. E encerram. Mas dos outros meios, assim, eu sinto, tipo, quando você vai conversar, às vezes, com um médico, entendeu? Quando o cara se acha superior a você. Sim. E aí você tem que ter um posicionamento aí, a gente até muda, porque você me conhece. Eu brinco, eu dou risada, eu falo besteira. É meu jeito de ser dentro do consultório e fora. Dependendo do ambiente que eu tô, fico sempre de cara fechada, braço cruzado. Eu tento me posicionar de uma forma que a pessoa não reaja dessa forma comigo. Porque é realmente bem constrangedor. Bem constrangedor. Uma outra coisa também, a gente tá falando de exercício físico e tudo mais. Por exemplo, para fazer musculação, né? Eu não sei, mas eu não conheço nenhuma pessoa que sai feliz de casa para ir fazer a musculação. Então você é a primeira. Eu não consigo ninguém falar assim, nossa, que alegria que eu estou indo agora para a musculação. Eu não vejo ninguém entrando na academia feliz, com um sorrisão e falando, caramba, estou feliz de estar aqui agora. A gente tem que fazer o exercício mesmo na força do ódio total. E eu já vi que com o ódio rende mais. Muito né? mais. Até que eu estava comentando com um amigo esses dias, e isso é real. Eu já me peguei fazendo aquele da puxada, tinha um espelho, e eu vi que eu tava balbuciando assim, ó, filha da puta. Porque eu tava pensando em alguém e numa situação o que ódio aconteceu. Fez, né? Essa expressão treinando na força do ódio é muito boa. E é real, né? E é real. Até tava vendo esses dias um nutricionista famoso também no Instagram. E alguém perguntou pra ele qual era o melhor pré-treino. Ódio. E ele falou chifre, pé na bunda. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nesse caso, você já tomou pé na bunda? O pé na bunda ajuda. Muito. Muito. Chifre, pé na bunda. Aí, isso também ajudaria a manter a dieta? Você acha que associar um sentimento à dieta faz a pessoa se manter e falar, eu vou fazer a dieta porque eu preciso... É legal e não é legal, porque você se prende a algo, por exemplo, quando a gente pensa, vai na força do ódio. Ódio é uma palavra muito forte, né? Sim. Um sentimento muito forte, a raiva é muito forte. Mas naquele momento, vamos pegar um exemplo, você tomou um pé na bunda. Você tá magoado, você tá chateado, você tá com raiva, tudo. Você vai ter aquele momento da mágoa, que é onde você vai se afundar no pote de sorvete, você vai chorar, você vai comer tudo, aquela coisa toda, e depois você vai... Você é uma fênix. Não me quer? Exatamente. Você não me quis. Como é que é? Você não me quis, sei lá, desse jeito, então não me queira. Não me queira agora. Não me quis no casulo, agora não me queira borboleta. Aquelas coisas lá que a galera fala. Por quê? Porque gera um estímulo de tipo assim, pô, quero ser diferente. Então quero mudar meu padrão, alguma coisa do tipo. Tem pessoas que conseguem perdurar mais por um sentimento e por uma emoção boa. E tem aquela galera que vive no ódio mesmo. Tipo, vou provar pra você, sei lá, uma pessoa que foi recusada porque era gordinha. Então, eu tava pensando nisso também. E aí, nossa, virou shapeado. Cara, tipo, se você se alimenta disso... tem aquele lado da vingancinha que é gostoso... Entendeu? Que, tipo assim, todo mundo te esnobava e agora tu é o puta do gostosão e tá todo mundo correndo atrás de você. Que é gostoso, alimenta nosso ego. A gente também não pode negar que isso é legal. Mas você precisa disso pra se motivar. Eu acho que tem outros sentimentos e outras ações que a gente pode se motivar igualmente. Então, tipo assim, hoje eu penso... antes eu já fui muito da competição do crossfit, de treinar, fazer a planilha de treino. Hoje na minha rotina não me cabe mais. Cara, por que eu treino? Porque virou uma terapia, tanto para estresse quanto para tudo. Porque eu sei que isso ajuda meu corpo. Porque qualquer uma semana, 3 dias sem treino, a baixa de rendimento, de corpo, tudo, eu já vejo alterações. E porque isso eu fui trabalhando na minha cabeça de ser a minha terapia. Então, às vezes, quando eu tô muito estressada, às vezes eu não quero treinar.
Porque eu já não associo mais o ódio ao treino. Às vezes eu quero ficar em casa de boa, quero sentar na mureta e tomar uma cerveja. Às vezes eu quero desapegar, eu não quero fazer mais força, eu não quero, às vezes, conversar com alguém. Então, às vezes, o CrossFit, ele é meio chato por conta disso, essa interação que você cria. Então, às vezes, você não quer, vai, não quero. Hoje eu quero treinar na minha. Então, várias vezes, às vezes eu não tô bem comigo mesmo, aconteceu alguma coisa, eu paro no meio do treino, eu não quero mais fazer. Então, talvez no ambiente de musculação eu saiba controlar isso melhor, porque eu tô eu comigo mesmo. Mas você se alimentar dessas coisas, acho que tudo tem um limite. Então, você se reerguer de uma traição, de qualquer coisa que tenha acontecido na vida, é super legal. Mas não use isso só como combustível de... E talvez não para sempre, talvez um início por um ali, momento ali, exatamente. Que aí tu ficou gostosona, ficou gostosão, tá? Você vai passar na frente do teu ex, toda pá. Legal, né? Mas não se alimente só disso. Cuide de você. Eu acho que esse é o principal. Aqui também tem uma outra questão que é polêmica. Mas eu acho que como você já está na gravação fazendo uso, a grande questão é cerveja. Obviamente que ela tem o seu lado ruim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Exato. A pessoa pode beber cerveja se ela quiser ganhar massa muscular? Pode. Ela só tem que saber o momento que ela vai adicionar a cerveja e qual que é a quantidade de cerveja que ela está colocando. Então, por exemplo, quando a gente pensa no treino, pós-treino do CrossFit que a gente estava comentando aqui. Normalmente, a gente acabou de treinar, deu aquele momentinho, a gente senta todo mundo lá, faz a rodinha no box, fica trocando ideia e entra com a cerveja. Não seria o momento ideal para você entrar com uma cerveja, tá? Porque você fez um catabolismo, você fez uma destruição muscular e teu corpo está buscando nutriente para fazer a reconstrução. E normalmente a gente acaba perdendo a mão. Então não é uma cerveja que você toma, 2, 3, 4, 5, às vezes você perde a fome, às vezes você não come, ou você vai comer aqueles snackzinhos que vão comprando um pouquinho de amendoim. Então entra num círculo que você acaba fazendo um desgaste muscular e um excesso calórico muito grande. Agora, você consumir uma cerveja, 2 cervejas após o treino, com uma ingesta de água suficiente aí para você se hidratar e fazer uma boa alimentação depois, não vai ter tanto problema assim. Isso depende do nível de ganho de massa muscular que você quer. Não posso falar isso para um fisiculturista, por exemplo. Mas aí é uma dedicação extrema ao corpo, é o trabalho dele. Agora, pessoas normais como a gente, eu quero ganhar uma massa muscular, mas eu não quero ficar trincada, eu não quero ser instagramável de corpo. Tem problema tomar uma cerveja? Não, até porque a cerveja... A gente pode até citar a Heineken, que é uma das melhores que a gente tem aí no mercado. Tem a Heineken, tem as concorrentes da Heineken, esqueci o nome. Budweiser não é. Stella entra, mas tem aquelas outras também. Eisenbahn, Serra Malte, aquela outra que chegou também recentemente, que também é um rótulo verde. Spaten. Então, quando você lê o rótulo da cerveja, a cerveja é a mesma coisa que iogurte, tem que ter poucos ingredientes. Na verdade, todos os alimentos industrializados têm que ter poucos ingredientes. Tem muito, o negócio está alterado. Então, na Heineken você vê água, malte e lúpulo. São 3 ingredientes que fazem a cerveja. O que isso me dá? Que é uma cerveja pura. Então, não tem milho transgênico. Então, se a gente pegar uma Itaipava, uma Bud, outras cervejas, vamos dizer assim, que a gente chama de baixa qualidade, já tem esses outros ingredientes aí no meio que não é tão bacana. Quando a gente pensa numa Heineken, numa cerveja artesanal, o lúpulo, o malte que a gente usa na cerveja, tem componentes antioxidantes. A cerveja é um alimento antioxidante, sim. O problema é que ela está associada ao álcool. Então, você tem que ter uma ingesta de água para você não fazer a desidratação e você tem que ter o equilíbrio no consumo dela, porque é um alimento calórico. Então, não tem destruição de massa muscular com a cerveja. Se a gente for pensar, a cerveja é muito melhor de qualidade nutricional do que uma Coca, por exemplo. Olha aí. Entendeu? O tabu da cerveja é porque ela tem álcool. Sim. Então, tá no álcool, né? Exatamente. Então, imagina, eu tô sentada é um tabu. Você tá sentado com o seu chefe no restaurante, com a galera da tua empresa, e você pedir uma cerveja. Nossa, mas você vai tomar uma cerveja. Por quê? Porque tem álcool, é uma bebida alcoólica. Sim. Beleza, entendo. Ah, mas tem a cerveja sem álcool.
Para alguns momentos eu até considero, mas, gente, desculpa, se eu quero tomar uma cerveja, eu quero tomar uma cerveja. É uma bebida alcoólica. Entendeu? Você tirar o álcool, perde um pouco a graça. Não pelo motivo de você ficar loucona, mas porque o sabor da cerveja, quem aprecia cerveja, quem aprecia vinho. Mesma coisa que você falar, nossa, Estela, eu amo vinho. Amo aquele vinho tinto seco, aquela coisa. Eu falo, então vamos tomar. E aí você me dá um copo e fala, nossa, que coisa horrível, pingo um adoçante no vinho. Você quer morrer. Por quê? Você alterou toda a composição do alimento, entendeu? Não faz sentido você tomar um vinho tinto seco se você vai adicionar uma gota de adoçante, por exemplo. A mesma coisa a cerveja. O problema é que a gente destoa a cerveja, é como se fosse uma droga. É viciante por conta do álcool. Mas ela não é um alimento ruim. O problema está no desequilíbrio que as pessoas colocam. É a mesma coisa até veio a Vanessa, a nutricionista também, que veio aqui. Também comentou, por exemplo, ela fez uma pesquisa com suco de uva integral. E vários benefícios e tudo mais. O vinho, para algumas coisas, ele ficava até melhor do que o suco de uva. Só que ele tem um álcool. Ele tem um álcool. Então tem que saber justamente equilibrar para você Exatamente. não abusar também. E a gente tem algumas especificações. Então, por exemplo, o vinho tinto, ele não é tão bom para mulheres com menopausa. Porque a quantidade que tem ali do álcool e a composição do vinho, às vezes é melhor essa mulher em menopausa, que sofre muito com fogacho, né? Que tem todas aquelas alterações na menopausa, é melhor tomar um vinho branco. Por conta da composição do vinho. E o álcool também interfere bastante. Então é que eu falo, sempre que você vai tomar 2 dedinhos de vinho, lógico, pessoal, o problema é que a gente se perde. Então, o que você toma normalmente de álcool? Eu consumo básico. O que é o básico? Meia garrafa de vinho. Gente, meia garrafa de vinho já não é o básico. Entendeu? O básico é o quê? Aqueles 2 dedinhos, aquela coisa para você apreciar o vinho. Sim. E você sempre vai acompanhar com água, junto de uma boa refeição. Mas, normalmente, a cerveja está associada ao quê? Fritura, hambúrguer, bar, né? pizza. Exatamente. Um vinho. Você vai fazer aquela tábua de queijos, ou você vai acompanhar também de alguma refeição calórica. Aí faz aquele boom inflamatório no seu organismo. Exato. Você não toma uma cerveja comendo uma salada. Eu tomo, mas não combina. Não combina. Não combina. É o que eu falo, assim... Você tem que saber o que você gosta. Eu não gosto da sensação do álcool. Se eu pudesse inibir essa sensação do álcool, eu inibia. Eu gosto do gosto da cerveja. Às vezes eu quero tomar cerveja, não para ficar loucona, mas porque eu gosto dessa mistura, né? Do sabor. Às vezes eu não quero tomar um refrigerante. Eu não gosto de refrigerante. Eu quero tomar cerveja. Nossa, mas você vai tomar cerveja no meio da semana? Não. Vou, mas porque eu gosto do sabor. Eu aprecio uma IPA, uma cerveja forte, porque eu gosto do sabor da cerveja, só que vira um tabu. E realmente, quando você toma uma cerveja, você não vai comer um alimento saudável. Sim. E dependendo do teu nível de estresse, você não vai tomar uma. Exato. Você vai querer dar aquela puxadinha a mais. Então, é uma noite que você não tá dormindo bem, você toma umas 3 cervejinhas, você já dá aquela... Nossa, isso não, é bom, uma delícia. Só não ganha do sono da endoscopia. Eu já falei isso aqui em outro episódio. O sono da endoscopia é maravilhoso. Eu nunca fiz, então eu não sei. Faça, pelo amor de Deus. Faça só pra dormir. Eu não tenho nem gastrite, eu faço todo ano uma endoscopia só pra dormir. É bom demais, mas gente, aí não façam isso em casa. Tô brincando. Mas o sono do álcool ele é bom também, né? Nossa, uma delícia. Relaxada. Mas o álcool no limite, né? Porque se você passa, vem a ressaca. Aí você já não consegue dormir, exato. Tudo gira. Equilíbrio. Exatamente. Entendeu? O famoso equilíbrio. Então, aquele álcool naquele nível que você fala, tô pegando no soninho, e você deita, nossa, você relaxa. E tem uma questão também com o alimento, até tava comentando com os alunos, que a gente tava falando sobre quem tem doença cardiovascular e tal. Sim. E aí uma aluna tava comentando, é difícil pro meu pai, porque ele gosta de beber cerveja, ele gosta de churrasco e tal. Só que entra uma questão importante ali também, que é o prazer. Exato. Se você tira completamente isso, ele deixa de ter aquele prazer, que também pode piorar a doença. Exatamente. Então, às vezes, eu não equilíbrio ali só pra dar o prazer e tudo mais. É o que eu falo. Né? Por isso que, assim, não tem essa nutrição que a galera compartilha, que é da restrição, que é do você não pode. Gente, desculpa, isso só torna as pessoas disfuncionais. Você pode tudo. Você só não pode tornar isso rotina e entrar em desequilíbrio. Então, um cara que tem problema cardíaco, ele tem que restringir o consumo de diversos alimentos. Então, a gente cria uma estratégia nutricional ou a gente adiciona outros alimentos. Então, às vezes, a composição alimentar... Então, aquela semente de chia que você acha que a nutricionista é chata pra caramba, tá colocando aquela porra daquela semente lá que não vai adicionar nada...
tem um motivo do porquê eu estou adicionando aquela semente de chia. Tem benefícios naquela refeição. Não só a questão de saciedade, mas a composição da chia, o que ela vai te proporcionar. Entendeu? Então, se eu tô pedindo para você fazer uma refeição, um pão com... eu não consigo comer pão com ovo, mas eu consigo comer um pão na chapa. Então, você vai adicionar uma maçã. Por quê? Os compostos fenólicos da maçã vão ajudar você a baixar o índice glicêmico dessa refeição. Então, para um diabético, você associar um pão com uma maçã já ajuda. Então, em vez de dar 90 de glicemia, vai dar 80, vai dar 70. Vai ser uma refeição mais equilibrada. Às vezes, só de você trocar algumas coisas, você já melhora. Sim. Então, quando a gente usa essas estratégias, não é porque a gente é chato, é porque tem um motivo por trás. É que se eu for te explicar tudo, eu passo o dia inteiro em consulta com você, te explicando cada função Cada alimento, Não dá. Então, assim, quando a gente monta o plano, é justamente por conta disso. Tem um motivo, né? Tem um Confia, motivo, né? confia, exatamente. Nossa, mas essa quantidade... Confia que tá tudo certo. Entendeu? E as pessoas fazem... Tem uma paciente que é muito engraçada, a gente acabou virando até amiga. Ela comia muito pouco e ela queria ganhar de massa muscular e tal. Ela entrou na academia, eu falei, você treina direito e vamos comer. Ela falou, Estela, quando você me mandou o plano, pra mim você calculou tudo errado. Mas eu segui pra te provar que você fez errado. Falei, tá bom. Ela voltou com resultados, tipo, maravilhosos. Ela falou, eu nem acredito que eu ganhei essa quantidade de massa muscular. Não vou lembrar número. Mas ela teve um ganho, assim, bem significativo. De peso, de qualidade muscular, perdeu gordura, tudo. Ela falou, cara, eu tinha medo de comer. E hoje eu aprendi que eu não tenho que ter medo de comer. E essas composições que às vezes a gente faz, então, um diabético, não pode ficar comendo fruta isolado. Bota uma semente, bota uma granola, uma castanha junto. Porque a questão da gordura estar associada junto com o carboidrato não dá pico glicêmico. Um pão com uma maçã junto. Por que a gente faz isso? Porque tem estudos mostrando que vai trazer benefício. Então, a pessoa vai lá... Por que eu tenho que comer salada crua? Porque existem fibras na salada crua que não existe em nenhum outro alimento. E aí, eu tenho que ficar o quê? Colocando 500 suplementos para você, gastando maior dinheiro, sendo que você comendo um alface com rúcula, você tem Já aquilo. serve, né? E as pessoas não querem. Tem paciente meu de 40 anos que nunca pegou numa banana porque não gosta da textura da banana. Cara, as pessoas compram fruta descascada no mercado. Pois é, mas teve uma polêmica disso, né? Gente, Teve umas explicações, mas eu não... Assim, pra mim não tem... Uma coisa é você ter, sei lá, pegar a melancia fatiada. Porra, porque você fatiar a melancia, tudo, uma abóbora, uma abóbora... Abóbora é difícil, hein? Difícil pra caramba, é um saco. Você pegar esses tipos de alimento no mercado, já cortadinho, oferante, cortar pra você, porra, sensacional. Ajuda a tua vida. Agora, você comprar uma banana descascada... Aí é sacanagem. Uma Também. mexerica. Porque eu não gosto do cheiro que fica... Bota uma luva, velho. Entendeu? Tipo, tem umas coisas hoje em dia que eu falo, cara, é muito mimimi. Sim. Entendeu? É muita coisinha que, eu não faço. Experimenta. Porque assim, às vezes pode até não gostar muito, mas come, né? Exatamente. Se precisa, come. Você gosta de trabalhar todos os dias? Espero que acho que o meu coordenador não vai assistir. Exato, mas assim... A gente gosta de trabalhar, a gente gosta do emprego às vezes que a gente tem? Não gosta. Não. Mas por que você vai? Porque você tem boleto pra pagar. Exato. Alimentação é a mesma coisa. Você quer comer salada todos os dias? Eu amo salada. Mas tem dia que eu olho pra salada e falo, não quero. Mas eu lembro que o quê? Eu preciso comer. Uma refeição ou outra que eu destoar da salada, tudo bem. Mas se eu entro nessa vibe de não quero comer salada, não gosto, você vai sentir o impacto depois. Você tem que trabalhar. Por quê? Você tem boleto pra pagar. Somos adultos. A gente tem que arcar com as nossas responsabilidades. Entendeu? Quando você tem uma genética, então, eu tenho meus pais que são já diabéticos. Você tem uma predisposição a virar diabético. Não significa que você vai virar. A gente já tem estudos que comprovam justamente isso. Você tem a genética. Você escolhe se você quer ativar ela ou não. Pelo quê? Seu estilo de vida. Você tem uma predisposição? Tem, mas não necessariamente. Porque teu pai, teu avô, teu tio, todo mundo é diabético, você vai virar também. Só que você tem que se cuidar. Sim. Não, foda-se, eu não quero me cuidar, eu quero... Então você vai virar diabético e assume A conta vai chegar, né? Assume a bronca. São escolhas. Então, é o que eu falo. Hoje em dia, a gente fica... mas... Você tem a prioridade de comer direito? Não. Teve uma paciente que ela chegou... Fiquei trocando uma ideia com ela...
Eu falei, qual que é o teu café da manhã ideal, teu almoço? Eu montei com ela. No final, sabe quando você sente que a pessoa, tipo, tá ali, mas não tá ali? E aí eu cheguei pra ela e falei assim, você vai seguir? Ela assim, acho que eu vou. Aí eu falei assim, mas tá acontecendo alguma coisa? Depois ela se abriu comigo, que ela tá com os problemas, tudo. Eu peguei e devolvi o dinheiro pra ela. Falei assim, você vai usar esse dinheiro, você vai na terapia. Porque apesar de eu te passar tudo que você quer comer, você não vai fazer. Porque você não tá afim. Você não quer estar aqui comigo. Eu tô te falando tudo que você gostaria, mas você não vai fazer porque não é tua prioridade. Você tá aqui forçada porque você não quer, porque você tem outras coisas para resolver. Não é a nutrição nesse momento que vai te salvar. É você entender o que está acontecendo com você, alinhar os seus problemas e aí você volta comigo. O paciente ficou olhando assim pra minha cara, eu falei, sem problema. Mas você falou, você fez a consulta, eu falei, tudo bem, mas vai se tratar. Se cuida primeiro. Entendeu? Vai se tratar, parece até meio... Eu sou até meio grossa, né? Mas se cuida primeiro, entende. Porque às vezes você vai montar toda a dieta do paciente... E não vai adiantar, né? E o cara não vai fazer porque ele não quer, não é a prioridade dele. Ele acha que vai ser a solução da vida dele, às vezes não é. Sim. Entendeu? Às vezes numa conversa você consegue ajustar algumas coisas do paciente, mas logo depois ele desiste, porque não é a prioridade, ele tá com muito estresse, ele tá com outras coisas acumuladas que ele não vê prioridade na alimentação. Mas uma coisinha que ele faça, às vezes tem paciente que nem volta mais comigo. Encontro ele na rua, não, mas todo dia eu coloco aquela saladinha, viu, que você pediu? Eu falei, bom, pelo menos você tá fazendo alguma coisa. É uma mudança. Mas esse cara vai voltar, essa pessoa vai voltar no teu consultório quando ela se sentir pronta para fazer. Sim. E vai muito da questão de você se sentir bem com o profissional. Tem gente que não vai bater com a minha energia, com o meu jeito. Então, aquela pessoa que precisa de cardápio, que precisa de planner, que precisa de livro de receita. Cada nutricionista trabalha de um jeito. Então, às vezes, eu não vou atender os teus requisitos e tá tudo bem. Por isso que existem diversas nutricionistas por aí. Por isso que existem diversos mestres. Você pode ir no Paulo Musi. Se você não gostar da conduta dele, se você não gostar da consulta dele, ele te tratar com, tá bom, faz esse negócio aí. Você vai olhar pra cara dele e vai falar, não vou fazer merda nenhuma que você me pediu. Independente de quem seja. Porque você não correspondeu, não bateu. Então, isso é muito importante, você se conectar com o paciente. Se não houve a conexão, o cara não vai voltar. Sim. E eu já sei as pessoas que voltam e as pessoas que não voltam. Por essa conexão. Que você vai trocando ideia com a pessoa, você vai sentindo se ela tá ali, se bateu o santo, vamos dizer assim, e se não bateu. Porque senão a pessoa não volta, pode ser quem seja. Você acha que eu vou voltar, Estela? Um dia. Você dá desculpa, mas você vai voltar. Não, tenho certeza. O dia que aumentarem meu salário... Ah, meu Deus. Nossa, e me espera lá no consultório que eu vou. Quero só ver. Ou quando bombar aqui, ó. Aí eu vou pelo arroba. A gente podia fazer isso aqui ficar famoso, hein? Vamos, eu conto contigo agora. Vamos, fechou. Porque tu já tá famosa lá em Santos. É, mais ou menos. Estamos tentando. Bom... Chegamos então aí no finalzinho. Nossa, a gente falou, hein? Falamos pra caramba, né? É. A gente guarda o resto agora pra parte 2. Vamos. O retorno. Tanto que eu vou retornar lá e depois retorno aqui. Tá vendo? Aí eu conto como é que foi, como é que tá sendo a experiência boa, dele. Olha aí. Boa. A gente traz os resultados, o que ele fez, o que ele não fez. Boa. Eu fiz uns exames agora, deu umas alterações doidas lá, viu? Mas enfim, pra gente finalizar... Quais são, assim, o top 3 de alimentos que seriam os melhores alimentos quando a pessoa pensa em ganho de massa muscular? São alimentos, assim, que a pessoa tem que ter na sua dieta que vão auxiliar nessa construção. Se a gente for pensar em alimento, top 3 para ganho de massa muscular, proteína, em primeiro lugar, né? Então, a gente tem um equilíbrio nesse consumo proteico durante o dia. A gente não tem que ter nem o excesso, nem a falta da proteína. Então, ter proteína em todas as refeições. Então, café da manhã, ovo, frango desfiados, os patês, o atum, a ricota. Para os vegetarianos, a gente vai entrar com o hummus, com o tofu, né? A gente tem outros alimentos aí. Um bom prato, famoso típico prato brasileiro, mas sem as batatas fritas, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas um arroz, um feijão, uma proteína, uma salada e legumes, né? Toda essa composição alimentar.
Um lanche da tarde também equilibrado junto com uma janta que pode ser normalmente aí a repetição do almoço ou um lanche bem estruturado. Então, todas as refeições a gente tem uma quantidade de proteína ideal. E isso vai depender do peso da pessoa. Então, se você quer uma coisa individualizada, você tem que procurar uma nutricionista para ela fazer o cálculo para você. Mas ter uma composição de proteína ao longo da dieta aí do dia é bacana. Carboidrato. Quem treina tem que comer carboidrato. Essa coisa de fazer low carb, se você puxa ferro, então você não está puxando ferro direito. Porque quem treina e não come carboidrato, vai dar 3 dias, ou vai estar doente, ou vai estar estressado, brigando com todo mundo, ou vai estar desmaiando por aí na rua. Porque quem treina precisa ter o consumo de carboidrato. Quem faz a recomposição muscular é o carboidrato. A proteína ajuda na sinalização, porque os músculos são feitos de aminoácidos, então a gente precisa também dessa composição. Mas quem faz a hidratação, o reparo, é o carboidrato. A gente precisa do consumo deles. Mas não é o carboidrato da batata frita, do pão, né, dessas coisas aí que a gente vê a galera comendo. É do arroz, do feijão, da batata assada ou cozida, né, de um purê de batata bem estruturadinho, bonitinho, sem muita gordura. Então, é dos carboidratos convencionais aí que a gente tem à disposição. Fruta, aumento do consumo de fruta. Quase nenhum brasileiro, quase nenhum paciente tem comido fruta. Que fruta você come? Banana. É banana o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Entendeu? Então, variedade de fruta, mamão, a maçã, abacaxi, o que vocês gostarem, variedade de fruta. E eu falaria também, se a gente for entrar nas especificidades aí de micronutrientes e tudo, mas eu colocaria as fibras. Então, por conta dessa composição alimentar que a gente tem hoje, a gente está tendo um consumo muito baixo de fibra. E hoje a gente já sabe dessa conversa até de intestino e músculo, que existe também. O baixo consumo de fibra faz com que a gente não tenha fontes disponíveis ali no nosso intestino que vão fazer sinalizações bem específicas, tanto a nível cerebral quanto muscular. Então, quem treina eficiente, quem quer uma saúde, né? Porque tudo gira em torno de saúde, não adianta você ter músculo e ser todo fodido por dentro. Então, você tem que ter um consumo de fibra bacana. Então, se eu fosse estruturar 3 macronutrientes, assim, 3 alimentos, aí seriam as proteínas, os carboidratos e as fibras. E aí, se eu fosse falar top 3 de suplemento aí, só pra gente fechar, seria creatina em primeiro lugar, whey protein, ou os derivados, né, do whey protein, que a gente entra com o colágeno, que seria o body balance ou body protein, né, que são específicos de algumas marcas, que é um colágeno específico para síntese muscular. Quem é intolerante ao leite, né, que tem outras especificidades que não vai entrar no colágeno, no whey protein, né, que é do leite. E eu entraria também, talvez aí, dependendo do nível de treino da pessoa, uma beta-alanina. Mas acho que a creatina e o whey protein são os mais necessários. Um ômega 3, talvez, é um suplemento bem utilizado aí. Então, a gente tem os top 3 da nutrição esportiva, que isso pode ser um próximo papo aí. Mas ômega 3, whey protein, creatina, beta-alanina são suplementos bem úteis aí no ganho de massa muscular. Creatina é o top. É o top, é o rei de todos os suplementos. Bom, então, muito obrigado. Obrigada eu. Ter vindo. Ai, queria falar mais. Então, mas o pessoal tem que ir embora. Pois é, eu também tenho que ir. O pessoal tem que ir pra casa. Tá todo mundo cansado. A cara da galera cansada. André, pergunta, André. Ixi. Barriga. Aí. Barriga, alimentação. Barriga inchada. Aí tem que ver a questão de distensão. Se você tem alguma alergia ou intolerância alimentar que está fazendo com que você distenda, né? Essa barriga fica mais flatulenta, vamos dizer assim. Ou se realmente é acúmulo de gordura visceral na sua barriga. Aí é com treino e alimentação e qualidade de vida, tudo que a gente tratou aqui durante o programa. Não existe um alimento ou uma alimentação, uma conduta que fazer você perder especificamente região de gordura na barriga. Isso é com o tempo. Então, tem pessoas que perdem imediatamente na barriga, tem gente que só perde no braço, tem gente que só perde na perna, tem gente que perde no corpo inteiro. Mas um alimento específico, eu vou comer mais morango, a dieta do morango para perder barriga. Isso não existe. Não existe. É o maior mito que a gente tem na internet, justamente esse.
Então, não existe um alimento específico. A gente tem as composições, alguns trabalhos que a gente vai fazendo para que essa pessoa perca essa gordura visceral. Agora, se é distensão, se você sente que, tipo, no final do dia ou depois de uma refeição, você fica com aquela barriga, tipo, de grávida, né, que dá aquela distensão, aí pode ser uma intolerância ou alergia alimentar. Aí é um outro papo. Boa. Então, só para confirmar, né? Não sei se saiu aqui a pergunta do André, mas ele perguntou sobre perder barriga através da alimentação. Sim. Bom, então é isso. Ai, Compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam no canal. Exato, vou compartilhar. Por favor, Me Estela. sigam, E sigam a Estela, por favor. @NutriStella Boregio. Tô com uma empresa de marketing, então assim, agora eu tô instagramável, vou postar Agora vai vários bombar. conteúdos, agora eu vou bombar, entendeu? A gente vai deixar na descrição Isso, o @. E sigam também no Instagram, o Cangu Ciência, que lá no Cangu a gente vai colocar também perfeito. todas as tuas informações. Tá ótimo. E aí a gente aguarda a parte 2. Por favor, se bombar, me convidem. Então a gente vai convidar. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.